Olá! Nessa aula nós iremos falar sobre os trocadores de calor brasados e também daremos uma introdução ao software de selecionamento, tal como a disponibilização da versão mais atualizada do software para download. Os trocadores de calor de placas brasados são utilizados em milhares de aplicações, sendo as mais usuais algumas que iremos destacar agora, como por exemplo, chiller com gás refrigerante HCFC, resfriador de óleo com água, aquecedor de água com vapor, troca térmica entre dois fluidos líquidos, recuperação de caloria obtida a partir da descarga. Eu desejo a todos vocês uma ótima aula e me coloco inteiramente à disposição para estudos e projetos de melhoria em sistemas de troca térmica que nós possamos fazer isso a quatro mãos. Um abraço. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os trocadores de calor brasados. Nós vamos falar então sobre o seu princípio de funcionamento, as suas características, aplicações, os modelos. Aí a gente fala da Danfoss especificamente, mas nós temos outros fabricantes também mundiais, como a Swap, por exemplo, e outras marcas que vocês devem conhecer, os dados necessários para a seleção e a instalação dos trocadores. Então, seguindo aqui em frente, primeiro, o princípio de funcionamento, a transferência de calor. Então, aqui nós temos um ponto de entrada de fluido, sempre os fluidos quentes, ou seja, os fluidos antes da troca térmica, eles têm que entrar pela parte superior. Então, por diversos motivos, um deles é que a tendência dos fluidos quentes aí é ter um peso, digamos, um peso específico menor e permanecer na parte superior do equipamento, quando os fluidos frios eles são mais densos, mais pesados e a sua tendência natural é permanecer na parte inferior. Então, por exemplo, aqui se fosse uma aplicação de vapor e água, nós teríamos a entrada de água fria por baixo, a saída de água quente por cima, a entrada de vapor por cima e a saída de condensado aqui por baixo. Então esse seria o princípio aí de funcionamento do trocador. Então nós temos aqui exemplificado lateralmente fluido quente, fluido frio, a parede do trocador e as microplacas, os microcanais que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então ocorre essa transferência térmica dentro do trocador. Como o trocador tem uma eficiência térmica muito grande, o trocador de calor brasado, um trocador de calor muito pequeno, fisicamente falando, é capaz de atender aí aplicações de grande carga térmica e grandes vazões também. Então, muito comum aí em instalações que a gente vai falar posteriormente, mas em aplicações, por exemplo, para resfriamento de óleo, até para aquecimento de água com vapor. Alguns pasteurizadores, inclusive, utilizam o trocador brasado para fazer pré-aquecimento da água que vai fazer a troca, né, com o fluido principal, lá com o leite, com a cerveja, enfim, com qual for o fluido principal que estiver sendo pasteurizado naquele equipamento. Para fazer o aquecimento da água, o pessoal pode utilizar e utiliza em alguns casos o trocador brasado. Ele é muito utilizado também para a produção artesanal de cerveja, então micro cervejarias utilizam muitas vezes incorretamente o trocador brasado a cobre. Na verdade teria que ser o trocador brasado total inox, né? Que é aquele mesmo trocador basicamente parecido, na verdade, com o utilizado em sistemas de amônia também. Existem sistemas de amônia de resfriamento de óleo, enfim, aplicações de resfriamento de óleo, que são utilizados trocadores de calor brasados. Inclusive, a Alfa Laval tinha uma linha específica para essa aplicação. Agora, como vocês sabem, a Danfoss comprou a Sondex e está desenvolvendo também toda uma linha de trocadores para amônia, para refrigeração industrial. Então, seguindo aqui, pontos-chave do trocador: tamanho compacto, capacidade dinâmica, como eu comentei, como ser usado como evaporador, condensador ou monofásico. Então, o que acontece? O trocador brasado ele pode ser tanto usado como evaporador, quanto como condensador e também como trocador monofásico. Mas existem modelos diferentes de trocadores para essas aplicações. O evaporador e condensador
ele é o mesmo modelo, então ele tem a entrada de líquido, a saída de gás e um distribuidor de fluxo interno para funcionar nessas funções. Já o monofásico, ele vai ser esse modelinho aqui da foto com todas as conexões roscadas. O monofásico seria para aplicações, por exemplo, água-água, óleo-água, vapor-água, que não é exatamente monofásico, mas é para essa aplicação também. E o evaporador, o condensador, então, aí no uso com gases refrigerantes, então tanto para fazer condensação quanto para fazer o processo de evaporação e essa troca térmica. Então, fluidos, água quente ou fria, água salgada não, porque aí você vai ter uma incrustação interna, né? E vapor. Fluidos típicos como óleo sintético, mineral, solventes orgânicos, salmouras, etanol, etileno glicol, propileno glicol ou similar, e refrigerantes. Então, ele é um trocador extremamente versátil, tem uma alta taxa de transferência térmica, uma alta capacidade, e você pode estar utilizando ele tanto para refrigeração quanto para aquecimento. Basta fazer o selecionamento correto do equipamento. Inclusive, depois da apresentação, a gente vai abrir o software juntos. Eu vou mostrar para vocês da base de conhecimento para fazer o selecionamento. É bastante simples de utilizar o software de seleção e a gente vai estar podendo fazer os nossos próprios selecionamentos acerca dos trocadores de calor brasados. Então, seguindo em frente aqui. Características das placas. Então, nós temos dois padrões de placas, tá? A placa tradicional, a BPHE, que são placas espinha de peixe. Essa aqui é a placa que a maioria dos fabricantes trabalham, onde o fluido ele vai ter esse escoamento, tá? E padrão de fluxo complexo com maiores perdas de carga. Aqui você tem uma maior perda de carga. O que é a perda de carga? É a diferença de pressão entre a entrada e a saída do fluido. Então, se você tem uma perda de carga admissivelmente alta, você pode utilizar esse tipo de trocador. Se você não tem, se você precisa de uma menor perda de carga, nós temos com exclusividade, a Danfoss tem o Microplate, que é o MPHE, Microplate Heat Exchanger. Então, trocador de calor de microplacas. São placas no estilo covinha, similares a essa, onde você vai ter a passagem do fluido, né, entre essas placas e ele não vai fazer esse caminho. E aqui você vê que a resistência da placa em relação ao fluido é menor. Então, naturalmente, ele vai ter uma maior eficiência e uma menor perda. Dessa forma, a diferença entre a pressão de entrada e a pressão de saída vai ser maior. Normalmente é utilizado também para processos aí de maior vazão, justamente por esse motivo de ter uma menor perda de carga. Então essa aqui é a diferença entre os modelos BPHE e o MPHE. Aqui, basicamente, a gente mostra as conexões. Então, o lado A, solda, lado B, rosca e conexões 2 em 1, MPHE. Então, no BPHE, você tem um lado que é disponibilizado com solda, então como eu disse, para a entrada de líquido refrigerante e saída de gás refrigerante, e no lado B, a rosca, que aí seria o lado que passaria a água ou o etileno glicol, enfim, o fluido que você fosse fazer o resfriamento. E nos MPHE são 2 em 1, então você tanto tem a possibilidade da solda, você tem um encaixe para solda, quanto você tem a rosca. No caso, a rosca você pode estar utilizando para fluidos monofásicos, como água-água, vapor-água, óleo-água, água-água, enfim, aplicações monofásicas. Lembrando que um trocador com entrada e saída para fluido refrigerante, ele tem um distribuidor interno e uma alta perda de carga. Então, se você utilizar ele na aplicação monofásica, você pode utilizar, não tem problema. Só que ele deve ser superdimensionado, então ele acaba se tornando muito caro para aquela aplicação. Por isso que cada trocador tem aí a sua aplicação e a sua função, justamente para apresentar aí o melhor custo-benefício em relação ao processo e à instalação. Então, variedade de aplicações: industrial, geração de energia, resfriamento de óleo automotivo e não só automotivo, de processo também, resfriamento de óleo de refrigeração, como eu comentei, óleo de corte, prensa hidráulica, CNC, resfriamento de laser, petroquímica, processos industriais.
resfriador de bebidas, aquecimento de ambientes, água quente doméstica, sistemas radiantes, recuperação de calor, aquecimento e resfriamento distrital. Inclusive aqui em recuperação de calor nós vamos fazer um projeto, um estudo juntos sobre recuperação de calor e vamos falar também sobre sistemas geradores de vapor, geradores de calor, de forma a fazer o aquecimento utilizando trocadores de calor, tanto o brasado quanto o de placas desmontáveis, reaproveitando variáveis de calor como descarga e o vapor flash, por exemplo. Aquecimento de piscina, muito utilizado, principalmente aí em grandes condomínios, a gente costuma vender bastante. Aquecedores de parede e aquecimento a vapor, tão utilizado aí tanto para sistemas de óleo quanto para sistemas de água mesmo, para aquecimento de água, enfim, de outros fluidos também, resinas, onde tem essa troca térmica diretamente com o vapor e um controle simples aí, como a gente viu lá nas aulas práticas, através de um sensor de temperatura, um controlador, uma válvula solenoide ou pneumática, fazendo aí a injeção de maneira on-off, ou se não, um sistema proporcional completo aí com uma válvula eletropneumática, por exemplo. Então aqui, falando de aplicações, nós temos a entrada de água fria no sistema de água quente ou sistema de aquecimento. Entrada de água fria, a saída de água quente e um boiler, aí pode ser um boiler ou um aquecedor de óleo, enfim, ou até mesmo uma caldeira, no caso de indústrias, falando de indústrias, onde você tem ou a geração de vapor, ou a geração de óleo térmico, ou a geração de água, mas uma água bem mais quente do que a água que você precisa. Então você pode estar fazendo a troca aí dentro de um trocador. Por exemplo, você tem um boiler gerador de água quente a 90 graus, mas você precisa da água a 40 graus, por exemplo. Então você pode estar utilizando um trocador para entrar com água fria e fazer essa troca com a água a 90 graus. Vai ser muito eficiente nesse tipo de aplicação. Lembrando que aí seria uma aplicação monofásica. Aqui nós estamos falando de entrada de água fria, saída de água fria também, e aqui nós estamos falando da entrada do reaproveitamento. Na verdade, esse aqui é um resfriador de ar. Então, entra o ar para resfriamento. Nós entramos com água fria, entramos com o ar ali do nosso compressor para fazer um resfriamento do ar lá no nosso módulo de ar comprimido. Inclusive, a gente falou muito sobre a temperatura, o resfriamento do ar, o aumento da eficiência através do resfriamento. Então, trocadores de calor brasados também podem ser utilizados nessa aplicação de resfriadores de ar. Se você já tiver aí água gelada, que certamente vocês têm nas suas plantas, nos seus clientes, enfim, vocês podem estar utilizando um trocador brasado para fazer o resfriamento aí do ar do compressor e ter uma maior eficiência do seu sistema, um menor consumo de energia. Então, resfriador de óleo também, aí a função é muito simples, né? A gente entra com água gelada, basicamente água de torre de resfriamento ou água de chiller, enfim, água do equipamento que você estiver disponível, e o óleo hidráulico que nós utilizamos lá nos nossos equipamentos, processos, enfim, fazendo esse tipo de sistema. Esse tipo de sistema é muito comum. Eu já fiz projetos assim dentro da Tramontina, por exemplo, dentro da WEG também. Então, resfriamento de óleo dentro da indústria, principalmente da indústria metal-mecânica, é muito comum. Como são muitos equipamentos lubrificados a óleo, eles têm uma central de óleo, fazer essa troca térmica e manter esse óleo circulando, filtrado e numa temperatura controlada ajuda muito a diminuir enormemente a manutenção dentro desse tipo de indústria. Então, até para manter as propriedades de lubrificação, como a gente já falou diversas outras vezes. Aqui, seguindo em frente, a gente fala basicamente sobre o nome dos trocadores. Óbvio, a gente está falando aqui dos trocadores da Danfoss, existem outros modelos, mas como base vocês podem ter uma noção. O que acontece? O primeiro nome dos trocadores normalmente é o modelo. Então, nesse caso aqui, trocador de calor a placas brasadas e brasagem a cobre, tá? B de brasado, 3, que é a numeração do cobre. O 0,30 é a área de transferência de calor por placa, então em metro quadrado. No meio vocês vão ter a quantidade de placas, então isso para todos os fabricantes, tá? Essa questão da quantidade de placas, ela vai estar sempre descrita no nome do trocador. Então muitas vezes se vocês tiverem que comprar e vocês não sabem
Normalmente um código ou uma nomenclatura que tem um número no meio, no comecinho ou no final, possivelmente vai te dar todas as informações que tu precisa, tá? A pressão de projeto, o tipo de canal e o distribuidor. Essas 3 informações aqui são padrão, essas aqui são referentes ao modelo e no meio nós temos o número de placas. Aqui no modelo D vocês veem que já mudam. Ele é para aplicação geral, então a área de transferência vocês veem que é maior, é 62. Para alta pressão, L. Ele é um evaporador, então o E é de distribuidor. E 50 é o número de placas, então aqui vocês veem que os números basicamente vão significar a área de transferência e o número de placas. Então você tem já as informações que você precisa, eventualmente para fazer uma troca de trocador, para você pegar um trocador se você precisa trocar e fazer o dimensionamento. Mas o ideal é sempre fazer o quê? Pegar as informações do processo e fazer o dimensionamento do zero. Por quê? Justamente porque pode ser que nós tenhamos variáveis internas, como distribuidor, enfim, ou não, de um fabricante para outro, e com certeza o índice, o grau de transferência térmica entre os trocadores de diferentes fabricantes vão ser diferentes, não vão ser iguais. Então é muito importante que o cálculo seja feito considerando aí as variáveis de vazão, temperatura e pressão. Então, se você tem a vazão do fluido, a temperatura inicial e a temperatura desejada, a temperatura do outro fluido, você já consegue fazer o cálculo, como a gente vai ver lá no software Exact depois, que inclusive nós vamos deixar disponível para download para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu só quis deixar a parte dos trocadores da Danfoss, então os modelos mais comuns utilizados, enfim, para vocês terem com códigos e tamanhos, que a gente passa reto os modelos cadastrados e os dados necessários para dimensionamento, como eu estava falando antes. Então, basicamente, aí são as temperaturas, a vazão e a capacidade ele vai alimentar sozinho, e os tipos de fluido. Então, tipo de fluido, temperatura, vazão. O resto, o software mesmo já vai alimentar para que a gente possa fazer o cálculo. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, instalação. A forma correta de instalar ele é de pé, e inclusive ele vem com fixadores, independente da marca, modelo, eles têm fixadores justamente para ficar nessa posição aqui. Ele pode ser instalado de lado ou com uma leve inclinação, mas não para frente. Por quê? Porque aí você vai ter um acúmulo de fluido na parte inferior e você também vai ter uma alimentação equivocada que não vai te dar a maior eficiência energética dentro do trocador, além de possivelmente estar resultando aí em problemas de manutenção, problemas de quebra, enfim, do trocador, até mesmo de entupimento pelo acúmulo de líquido ou de fluido que você estiver utilizando. Então, a posição preferida para a instalação é essa, lembrando, fluidos frios embaixo, fluidos quentes em cima. A instalação é muito simples, tal como o controle, que nós vamos falar numa aula específica sobre controles para trocador de calor. Então, seguindo em frente aqui, nós temos basicamente o processo. Então, o procedimento de soldagem, limpar e polir a superfície de conexão, fluxo de gás inerte no interior do trocador para evitar a oxidação, aplique o fluxo de solda com um pincel, insira o tubo de cobre na conexão, solda com no mínimo 45% prata, temperatura máxima 650 graus. A tubulação deve estar sempre apoiada para evitar vibrações nas conexões do trocador. Então isso é muito importante. O trocador ele deve ter suportes específicos para que seja evitado as vibrações. Por quê? Porque essas vibrações podem gerar os vazamentos, e se elas ficarem constantemente forçando aqui a conexão, isso vai forçar a abrasagem, que por sua vez vai certamente gerar uma menor vida útil no equipamento, no trocador de calor, gerando problemas. Aqui a gente deixou uma tabelinha de torque de acordo com os modelos para aperto, enfim. Então vocês podem estar consultando essa tabela. Incrustação. Então, incrustação de partículas, sistemas com circuito aberto, torre de resfriamento, poço artesiano. Aqui nós vemos uma vista em corte, onde é possível verificar essa incrustação,
Então, em relação ao trocador limpo, como fica o trocador com incrustação aí de sólidos? Então, sistemas de circuito fechado onde as tubulações não são limpas ou a água não é tratada. Então, em circuito aberto, a gente sabe que tem muito problema de principalmente sólidos, né? Sólidos em suspensão, enfim, na água. E no circuito fechado, se a tubulação é velha ou se o sistema não é devidamente tratado, se a água não é limpa, ou enfim, o fluido que você utilizar, o glicol, qualquer outro fluido, você certamente vai ter problemas, porque são microcanais. Então, independente da marca, do fabricante, você precisa ter a proteção adequada para entrar com os fluidos em trocadores de calor de placa, não só o brasado, mas o trocador desmontável também, os dois. Aqui a gente fala de uma medida simples, né? Um filtro Y, então é um equipamento extremamente barato, fácil de instalar, que pode estar prevenindo aí esse tipo de problema. Então, incrustação biológica também acontece, lembrando que esse tipo de trocador pode passar por um processo de SIP, então você pode fazer um bombeamento de fluido detergente nele, claro, compatível com os materiais, e depois um bombeamento de água potável aí, fazendo a limpeza específica no trocador sem problema nenhum. Então, independente da aplicação que ele tiver, você consegue estar fazendo essa limpeza, inclusive muito comum nos processos de cervejaria, como eu comentei. Então, sistemas com circuito aberto, se o fluido a ser refrigerado ou aquecido contém partículas maiores do que 0,8, deve ser instalado um filtro tipo Y antes do trocador. Tamanho do filtro 16 a 20 mesh, dependendo do tamanho do arame. Então, filtro Y, e também a gente vai ter, na verdade, um módulo sobre ultrafiltração. Dependendo ainda do fluido, ele pode ser ultrafiltrado aí com taxas muito menores do que 0,8 mm. Por quê? 0,8 mm pode parecer pouco, pode parecer pequeno, mas na verdade não é. 0,8 mm já é uma partícula relativamente grande. Não para afetar o trocador em uma só partícula, mas o acúmulo de partículas inferiores a 0,8 mm, dependendo da aplicação, do tipo de trocador, enfim, podem gerar problemas. Então, a gente tem a possibilidade aí de ter uma ultrafiltração dos líquidos e gases que vão entrar no nosso trocador, principalmente se for questões sanitárias, enfim, de qualificação desse fluido para uso em alguma aplicação sanitária ou outra que necessite dessa ultrafiltração de uma forma mais expressiva, digamos, de uma forma mais ampla. Seguindo, a limpeza adequada do trocador. Então, conforme eu falei, incrustação no lado da água, partículas de água, óleo e graxa aderem na placa, né? Escamação em aplicação de alta temperatura, bactérias, fungos, enfim. Então, pode ter vários problemas de incrustação no lado da água ou, enfim, de outro fluido que você estiver utilizando, em função de diversos problemas que podem acontecer, até aí na questão de bactérias, fungos, como diz aqui, óleo e graxa, escamação de tubulação, de válvulas, soldas, enfim. A gente sabe que quando se abre tubulação, quem trabalha na manutenção, na prática, sabe que às vezes encontra coisas que você nunca imaginou que pudessem estar lá dentro. Então, em manutenções, em quebras, muitas vezes entram alguns corpos, digamos, dentro da tubulação, e eles permanecem lá até serem drenados ou estragarem válvulas e equipamentos. Então, como prevenir? Limpeza com fluxo reverso, usar filtro, né, obviamente, e solução ácida diluída a 5%, como o ácido fosfórico ou cítrico, por exemplo. Você tem a solução de limpeza, você faz uma conexão, um bombeamento através do trocador e reverta o sentido de fluxo normal e aumente de 1,5 vezes a velocidade do fluxo normal. Então, você tem um fluxo normal, você vai aumentar o seu fluxo em 1,5 e também vai reverter esse fluxo normal para que com o contrafluxo e a solução ácida diluída você consiga fazer um bombeamento e uma limpeza desse trocador de calor. Lembrando que se você entrar por um canal e sair por outro canal, você não terá vazamentos no canal secundário. Se você tiver vazamentos, é porque o trocador está estragado, então você pode fazer essa limpeza de maneira direta. Aqui, instalação, falando de congelamento. Então, quando você trabalha com água pura, a gente precisa evitar temperatura de saída abaixo de 4 graus. Aqui a gente pode considerar até uns 2 graus mais ou menos.
e evitar a evaporação abaixo de zero. Então, usar uma solução salina, anticongelante quando necessário, aí uma solução alcoólica, uma solução com etileno glicol, propileno, enfim. Utilizar uma solução anticongelante. Por quê? Porque se o trocador de placas congelar, olha o que acontece. Os canais deles, eles expandem e rompem. Então você vai ter um grande problema, principalmente se esse evaporador, se esse trocador for vital aí no seu processo. Então o controle desse trocador é muito importante, além da correta especificação. Quando você usar água pura, evitar usar abaixo dessas temperaturas indicadas justamente por esse fator de congelamento que pode acontecer. Sensor de temperatura para controlar a temperatura de saída de água. Então, um sensor, um leitor, um PT100, um PT1000, enfim, um sensor de temperatura na saída de água, em comunicação com um controlador, com um CLP, com um quadrinho simples de comando e uma válvula solenoide, ou uma válvula proporcional, ou até mesmo uma válvula pneumática, vão fazer a operação simples e fácil de um trocador de calor de maneira automatizada. Então você mantém, além da leitura e histórico de temperaturas, você mantém a operação desse equipamento de maneira constante, sem apresentar variações e mais com segurança e eficiência energética, que é o que a gente sempre bate aqui no treinamento. Então, aqui, produtos testados e aprovados, todos os produtos são testados, vocês veem aqui aprovação L, ASME, CE, EAC, enfim, aplicações mundiais, então testes de refrigerante, explosão, fadiga mecânica, térmica, anticongelamento, limpeza e corrosão. Os trocadores são testados, amostrados e a fabricação, as aprovações, elas têm selos que garantem aí a comercialização dos trocadores, até com indústrias químicas, indústrias petroquímicas, indústrias farmacêuticas e também toda a parte de indústrias de alimentos, bebidas, enfim, que a gente sempre bate aqui. Então a gente tem diversas aplicações e também diversas certificações que garantem a melhor qualidade do equipamento e também o seu melhor desempenho nessas mesmas aplicações. Então agora a gente vai partir para a nossa aula, seguindo com a apresentação do software Exact de dimensionamento e lembrando que ele vai ficar disponível para download para todos vocês. Aqui nós temos a tela inicial do Exact, então vamos começar por uma seleção, que na seleção a gente começou através de um trocador monofásico. Trocador monofásico, vamos considerar, já tinha imputado alguns dados, deixa eu apagar, para que a gente possa considerar novos dados. Então, nós vamos considerar uma aplicação, por exemplo, de aquecimento de água. Então, água quente. Lembrando que a água quente pode ser não necessariamente água quente, mas água a temperatura ambiente. Vamos considerar uma aplicação de água a água. Então, com uma temperatura de entrada de 25 graus, para a gente elevar essa água a 60 graus, utilizando uma água a 90 graus, por exemplo, uma água quente gerada em boiler. Aqui nós temos uma vazão, mas podemos considerar a mesma vazão e calcular. Então, ele pede, aqui vocês podem ver que ele está pedindo dados a mais. Então, vamos imputar os novos dados, considerando aqui uma vazão volumétrica e também aqui uma vazão volumétrica de litros por minuto, por exemplo, 25 litros por minuto. Se nós colocarmos só do lado do fluido que nós estamos considerando e calcularmos, vão faltar vazões. Por quê? Por causa do cruzamento de dados. Então vamos considerar aqui que essa água possa sair a 60 graus. Por exemplo, aqui ele já vai nos apresentar os dados corretos. Então, para fazer essa troca, eu vou precisar desse determinado volume de fluido. Então eu aperto aqui em calcular e vocês veem que uma vasta quantidade de opções já aparecem aqui, gerando ao lado a folha de dados, então com todos os dados do processo para que vocês possam observar e avaliar. Então, os modelos mais comuns são o D22, o D62, o D118 e o B3. Então, os modelos que forem fora desses, normalmente eles não estão disponíveis no Brasil, tá? Então, a gente costuma utilizar esses
esses modelos. Aqui você tem, por exemplo, um D22, que é um trocador bastante pequeno, se eu não me engano em torno de 30 centímetros de altura, já com uma margem de 96%. Então é um trocador de 22 placas, um trocador muito pequeno, com uma margem muito grande, considerando, claro, uma aplicação pequena de 25 litros por minuto. Então, se a gente alterar aqui a nossa vazão para, por exemplo, 100 litros por minuto, ele vai recalcular. Ó. Então, apresentando novos modelos, aqui um D62, já com a sua própria margem, e uma aplicação grande de, por exemplo, 500 litros por minuto. Vamos ver se ele apresenta algum trocador. Então, aqui são trocadores bem maiores, por quê? Justamente porque é uma vazão grande para utilizar um trocador brasado. Mas normalmente para vazões muito grandes a gente utiliza 2 trocadores ou mais, até 2, 3, 4, 5 trocadores em paralelo uns aos outros para fazer o resfriamento ou em cascata ou aquecimento, enfim, ou também para fazer de maneira separada e ter aí as vazões separadas. Inclusive é muito inteligente você fazer dessa forma, porque você vai conseguir ter um maior aproveitamento aí de calor, além de não parar o processo em caso de dano em qualquer trocador. Aqui, se você quiser fazer uma simulação, por exemplo, vamos trocar para considerando um etileno glicol e um resfriamento de água. Então de 60 graus de entrada para 20, e o etileno nós entramos com ele aqui a 5 graus, por exemplo, e saímos, vamos considerar 20, ele já vai nos dar os dados. Vamos considerar uma vazão um pouco menor, de 200 litros por minuto, vai? Então, calcular. Aqui a gente precisa botar a concentração, 30%. E você vê que quando você esquece de qualquer dado, ele vai te orientar. Então, ele deixa em vermelhinho, você vai preenchendo, vai fazendo as devidas formulações. Então, é muito difícil você estar esquecendo ou calculando errado, enfim, até porque aqui pela folha de dados você consegue ter toda a informação que você precisa. Então, desde o modelo até as temperaturas de entrada e saída, vazão, perda de carga. Então, esse trocador tem uma perda de carga alta devido até aí aos fluidos, mas você consegue considerar tudo isso no momento do projeto, a carga térmica e todas as informações mais. Se fosse uma aplicação com óleo, por exemplo, um óleo SAE 30, um resfriamento de óleo SAE 30 com água a 10 graus, temperatura de entrada, temperatura de saída 20 e a temperatura de entrada aqui 60 e 20, vocês veem que ele já me dá os dados. Vamos considerar 50 litros por minuto e resfriamento, então um resfriador de óleo. Aqui você já tem o modelo, então, conforme eu falei, e assim sucessivamente. Para aplicações monofásicas é muito simples, você vai mexendo, vai trocando. Agora nós temos um dimensionamento com vapor para mostrar para vocês. Então, dimensionamento com vapor, considerando do lado quente, então um vapor, né? Aí a gente tem uma temperatura de entrada de 100 graus, que seria uma temperatura para uma pressão baixíssima, a gente pode considerar também 120, enfim, temperaturas diferenciadas. E no lado do fluido frio, nós entramos então com a água a 10 graus, aquecendo essa água a 80 graus, numa aplicação de 25 litros por minuto. Então, lembrando que aqui nós vamos ter todas as informações de pressão e vazão e os modelos mais indicados com o fator de margem. Então, já considerando uma margem para esses trocadores, de acordo com o modelo que você selecionar, vocês veem que ele vai mudando os dados aqui, os dados de vazão, enfim, porque tem alterações. Então ele já te sugere diversos modelos. Você pode estar fazendo a consulta do modelo que melhor vai desempenhar a função no seu processo e tá colocando esse trocador para aquecimento de vapor e para uso também do vapor flash, por exemplo, e de outras descargas. Então, se você tem aí uma descarga, digamos, de compressor, uma descarga que você queira utilizar, você pode fazer a quantificação dessa caloria, desse gás, e fazer o uso desse gás com um trocador brasado para fazer o aquecimento aí de água para o seu processo, ou de água para a caldeira também,
de uma maneira muito simples. Então você faz uma tomada e faz o reaproveitamento desse gás para fazer um pré-aquecimento da água para injeção na caldeira ou também da própria água do processo aí, muito utilizada principalmente na indústria de bebidas, alimentos, onde você tem uma alta demanda de água quente. Você pode estar utilizando o trocador tanto nessa função de reaproveitamento, né, do calor, quanto na função de uso de vapor para aquecimento dessa água e direcionamento lá para o seu processo. Lembrando que um trocador brasado ele tem um custo muito baixo em relação a alguns outros trocadores desmontáveis, por exemplo. Então você consegue ter a instalação, o controle desse equipamento de maneira muito fácil e com um baixo custo, podendo viabilizar aí de maneira muito tranquila diversos projetos e processos aí para implementação, tanto na função de aquecedor quanto na função também de resfriador. Agora nós vamos falar sobre uma aplicação com evaporador aqui. Então já deixei um cenário pré-montado aqui pra gente, então utilizando, por exemplo, o R410 e uma água aí, lado de salmoura, que normalmente vai ser um etileno glicol, um propileno. Vamos colocar um propileno, por exemplo, com 30% e considerar esses dados para que a gente possa, aqui a gente tem temperatura de líquido, a temperatura de evaporação e as temperaturas desejadas de entrada e saída aí do nosso fluido refrigerante. Então, considerando superaquecimento também, perda de carga e a carga térmica. Aí calculando, nós vamos chegar a resultados satisfatórios. Então, lembrando que sempre nós vamos ter os dados suficientes para poder ver, para poder analisar então todos os dados do processo, tanto em trocadores monofásicos quanto em trocadores evaporadores. Eles vão apresentar as condições ideais de processo para que a gente possa fazer o correto dimensionamento. Então aqui você pode considerar outras variáveis, como o desempenho, por exemplo, e fazer o cálculo desta mesma forma. Então aqui vamos retornar, considerando um novo projeto de condensador. Então um condensador, da mesma forma você tem as variáveis aí do seu processo, considerando aí os mesmos dados, você pode estar calculando um condensador, calculando também um evaporador e fazendo o cálculo de um trocador monofásico. Então você pode fazer isso com toda a linha dos trocadores brasados, lembrando que os modelos mais comuns são o B3, o D22, o D62 e o D118. Então esses trocadores são comuns e cadastrados no Brasil da linha Danfoss, agora linha Sondex também. Então, tanto com opções em aço inox, total aço inox aí da linha Sondex, quanto com a abrasagem em cobre, que é a opção mais utilizada. E também para aplicações aí de vapor-água, a gente sugere, na verdade, que o mais normal é o pessoal estar utilizando aí de maneira mais prática os trocadores desmontáveis, justamente porque eles terem uma possibilidade de manutenção, de abertura e também uma possibilidade de dimensionamento, redimensionamento depois que você estiver instalando esse equipamento. Então, por hoje era isso. A gente deixa disponível o software para download. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de entrar em contato para que a gente possa olhar junto. E um grande abraço para vocês todos.